É com muito pesar que eu começo esse vídeo, né? Muita frustração pela derrota do Flamengo. Esse efetivamente, o Fla-Flu é o único clássico carioca, né? O Vasco, infelizmente, a realidade é essa, o Vasco é freguês. Né? O time que perde decisões para nós há mais de 30 anos consecutivos é freguês. Né? Então o nosso clássico é o Fla-Flu. Quem? Botafogo. 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 Botafogo é uma coisa minúscula, né? Coisa medíocre. Nunca foi time grande. Tiveram duas gerações de bons jogadores, e aí conta umas histórias, umas cascatas aí que a imprensa botafoguense, o Demário Toguinhó, Sandro Moreira, Armando Nogueira, João Saldanha e outros inventaram. O Botafogo sempre foi medíocre, sempre foi pequeno, sempre foi chulo, né? Então, mas o Fla-Flu sempre foi um clássico, né? Sempre foi um clássico e sempre será, porque o Fluminense tem uma característica própria de resistir ao Flamengo, né? O Flamengo passou o primeiro tempo nos prendendo ao jogo de hoje. Finalizou 10, 12 vezes contra uma do Fluminense. O segundo tempo dominou os primeiros 25 minutos, né? Até que as modificações, em virtude de substituições, de cansaço, começaram a pesar, e aí o jogo ficou equilibrado. O Fluminense jamais dominou o jogo. Mas quando o jogo é equilibrado, o Fluminense faz gol e o Flamengo não faz. Essa é uma realidade dos Fla-Flus, uma realidade histórica, não é de hoje. Isso foi a vida inteira, né? Nos melhores tempos do Flamengo, os jogos equilibrados, quem ganha é o Fluminense. É mais ou menos a Libertadores como o Brasil e a Argentina. Se o time brasileiro for um pouco melhor, ele vai perder para o time argentino. Ele tem que ser muito melhor e tem que jogar bem. São histórias do futebol que não busquem explicações, não busquem tecnicismos para justificar isso, porque essa é a realidade. Quero dizer também que demorei a gravar meu vídeo, que eu estava no aniversário da minha prima, né? Assisti o jogo lá na casa dela, uma reunião pequena, com os cuidados óbvios, né, que essa pandemia nos exige, né? Pouca gente, etc. Mas a televisão foi facultada aí a mim e a meu outro primo para assistir o jogo, e assistimos aí, como eu falei, ao massacre do Flamengo no primeiro tempo. Mais uma vez uma atuação soberana, maiúscula, e que infelizmente não resultou em gols. E no segundo tempo a frustração nos acréscimos, né? Como é hábito nos Fla-Flus, né? Como já falei agora há pouco. Tivemos hoje uma grande atuação do Michael, né? O Michael jogou muito, correu, driblou, foi uma figura muito efetiva. Em compensação, né? Cada um tem sua opinião e devemos respeitar, mas os que queriam a volta do Arão para o meio e a entrada do Gustavo Henrique na zaga devem ter se arrependido, né? Porque o Gustavo Henrique realmente... Ele, Léo Pereira, Bruno Viana. É por isso que o Arão virou zagueiro. O Arão virou zagueiro não por ser um excelente zagueiro, porque ele é muito melhor na zaga que os que o substituem, né? Entre eles o Gustavo Henrique, que toma um drible, depois de fazer uma atuação segura, toma um drible ridículo, um drible de sub-15, né? Pela linha de fundo de um cara canhoto, que consegue botar a bola no meio e decidir o jogo. Realmente... O Arão como volante é muito inferior ao Arão como zagueiro. Sempre, claro, respeitando opiniões em contrário. Mas o Arão de volante hoje é fraco. Quando tinha o Gerson, nos tempos em 2019, ele teve grande participação efetiva e produtiva como volante. Hoje, no esquema do Flamengo, né, principalmente desfalcado dos nossos melhores jogadores, que é uma realidade da qual não podemos fugir, não podemos fechar o olho, né? Essa Copa América, mais uma vez, está ferrando o Flamengo, porque jogamos com o Fluminense sem Arrascaeta, sem Gabigol, sem Everton Ribeiro, né? São jogadores que fazem falta em qualquer time do Brasil, seriam titulares em qualquer dos 19 outros times da Série A. Então não venha você, flamenguista, dizer que não fazem falta, que temos elenco. Temos um elenco regular. O Messi fazia falta no Barcelona com Iniesta, Xavi, Busquets, com aquele timaço todo. O Cristiano Ronaldo saiu do Real Madrid, o time não ganhou mais porra nenhuma. Então, o craque, os grandes jogadores fazem falta em qualquer equipe do mundo, se não dentro de campo, pelo menos para fortalecer o banco. Porque os titulares que estão hoje substituindo, estão sendo substituídos no banco por jogadores que seriam os terceiros reservas, ou garotada da base.
A Copa América, mais uma vez, está ferrando o Flamengo. Não vamos tapar o sol com a peneira e deixar de criticar o que o Flamengo jogou mal, mas vamos parar de bater palma para a CBF, bater palma para essa insanidade, que é essa competição idiota, esdrúxula, que está fudendo o Flamengo no campeonato. São 3 derrotas, né? Menos que ano passado, que tínhamos 2 derrotas nas 2 primeiras rodadas, né? O Flamengo, é claro que continua disputando em condições de ganhar, mas estamos perdendo jogos. E uma das razões efetivas é por estarmos sem nossos melhores jogadores. Qual time brasileiro hoje abriria mão de um Arrascaeta, de um Everton Ribeiro ou de um Gabigol? Em qual time eles não jogariam? Então não vamos fingir que isso não acontece, que isso é uma realidade e que está castigando o Flamengo. Né? Porque hoje o jogo foi um jogo duro, um jogo difícil, né? Um jogo que a gente sabe que sempre encontra forte resistência no Fluminense e esses jogadores fazem a diferença. Para o lugar do Gabigol nós temos o Pedro, sim, é verdade, o Pedro é um ótimo jogador, né? Mas se tivéssemos Pedro e Gabigol, ao invés de Pedro e Muniz, embora o Muniz venha jogado bem, mas o Gabigol é um jogador de seleção brasileira, foi 2 vezes artilheiro do Brasileiro, fez 2 gols de final de Libertadores. Sabe quem fez isso? O Zico, no Flamengo. Fez 2 gols em final de Libertadores. O outro foi o Gabigol. Então, não vamos reduzir o peso dos desfalques. Vamos entender por que o Flamengo está produzindo mal, né? Porque além dos desfalques, nós perdemos o Gerson, nós perdemos o Diego. Não sei por que o Rogério tirou o João Gomes. Não sei porque eu não tive tempo de ouvir resenha, já que, como eu falei, eu estava no aniversário, cheguei em casa agora, no momento que eu resolvi gravar o vídeo. Então, eu não sei de explicações, não sei de detalhes. Se alguém souber, vai saber o porquê. João Gomes, por mim, deveria ter continuado, né? Acho o Maxi um bom jogador, mas muito cru. Só que muitas vezes a gente reclama, né, que a base não é usada. Aí o dia que ela é usada, a gente culpa o técnico. Todo mundo reclama. Arão é volante, Arão não é zagueiro. Bota o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique entra, falha, é culpa do técnico. Ele trabalha com o material humano que lhe é fornecido. Não quero desculpar, nem passar a mão na cabeça do trabalho do Rogério. É reconhecer um fato. Nenhum jogador que o Rogério pediu, se é que ele pediu algum, foi trazido pelo Flamengo. Todos os jogadores que são escalados, que estão à disposição do treinador, já estavam no clube. Tá? E isso inclui Gustavo Henrique, Léo Pereira, inclui Bruno Viana, inclui René, Michael, Vitinho, goste você ou não, são esses os jogadores que o técnico tem que trabalhar. Então, se os jogadores vão mal, vamos entender que não estava em seu melhor dia, que a contratação não foi exatamente o que a gente esperava, porque, por exemplo, Vitinho e Michael são punidos por terem sido comprados por um valor muito alto. O jogador não tem culpa. O Flamengo errou, né? Tentou acertar, errou em ter contratado os jogadores. Não é que sejam jogadores inúteis, mas foram caros pelo que apresentam, pelo que dão de retorno, em termos de contratação, em termos de salário, mas não é culpa do jogador. Foi feita uma proposta em virtude do futebol que se esperava. Na verdade, quando você contrata um jogador, você tem a expectativa do resultado. Garantia você tem, talvez, quando contrate o Neymar, o Messi, o Cristiano Ronaldo. O resto você não tem garantia nenhuma, né? Vamos lembrar, o Rodrigo Caio era zagueiro de condomínio, o Rafinha era entregador de Gatorade, o Felipe Luiz era um aposentado, o Pablo Mari era jogador de segunda divisão espanhola, o Gerson era o Gersono, né? O Gabigol, o fracassado da Europa, o Bruno Henrique, o jogador que não deu certo em vários lugares, enfim. Não vamos recordar isso porque são reminiscências de 2019. Mas há sempre um percentual de risco em qualquer contratação. Bom, voltando ao Fla-Flu. Resultado extremamente injusto, né? O Flamengo jogou muito melhor. Jogou muito melhor, 75% do jogo, né? O resto foi equilibrado. Em nenhum momento foi dominado, amassado. Mas essa é a história tradicional dos Fla-Flus. Perdemos, né? Temos que ficar putos, sou puto da vida. Agora, temos que ter consequência de não sair na caça às bruxas, né? Perdemos porque o Senna é ruim. Perdemos porque o Gustavo Henrique falhou. Sim, falhou. Mas o time não fez o gol no ataque. O Bruno Henrique jogou mal novamente. O Pedro hoje não conseguiu da efetividade das jogadas, né? O nosso meio estava desfalcado. O Arão e o João Gomes não é igual o Gerson e Diego. É outro patamar, inferior. Né? O João Gomes saiu, não sei porquê, não sei se foi cansaço, e a substituição foi aquém do que o Flamengo esperava. Thiago Maia é um excelente jogador, mas ficou 8 meses parado, 7 meses parado. Vai demorar
mais 7, 8 jogos para estar em boas condições. Ele vai entrar meio tempo, vai entrar 20 minutos. Não adianta querer avançar. O Flamengo vai sofrer um pouco até ter a volta dos seus principais jogadores, quando aí nós vamos ter um outro padrão de atuação. Mesmo assim, sentiremos falta do Gerson, isso aí não vamos escapar, porque o time tem uma forma de jogar já consolidada há algum tempo, e quando uma dessas peças faz falta, a gente sofre. Né? Muito chateado com a derrota, né? É claro, como rubro-negro, mas consciente que o campeonato é longo e, principalmente, os jogadores têm que ser, dentro do possível, preservados, que a Libertadores está aí. Faltam 9 ou 10 dias, está batendo a porta. E essa sim é nossa grande competição. Vamos esquecer zoação de antes. Quem é Vasco? Quem é Botafogo para sacanear flamenguista? Quem que são essas merdas? Porra, quem é Fluminense? Está na primeira divisão, está na Libertadores, está na Copa do Brasil. É coadjuvante. Flamengo é protagonista. Perdemos sim. É para estar chateado. Agora, chateado pelo Flamengo. Não chateado que vai ouvir piadinha de vizinho. Façam-me o favor, né, meus amigos? Nós somos o Flamengo. E o Flamengo está acima disso tudo. Saudações rubro-negras. Boa noite a todos.